Eu vou falar sobre a análise da obra do livro Vidas Secas. Este livro ele retrata a pobreza e as dificuldades da vida de uma família de retirantes no sertão nordestino, em que eles são obrigados a se deslocarem para uma área que seja menos prejudicada por conta das secas. E também essa obra pertence à segunda fase modernista, que é conhecida como regionalista, e ela é qualificada como uma das obras bem mais sucedidas das criações da época. Bom, eu vou falar sobre a estrutura da obra do livro Vidas Secas. Foi um livro escrito por Graciliano Ramos e publicado em 1938. O livro se resume em 13 capítulos e possui 176 páginas. O livro é considerado um romance desmontável. Isso significa que ele pode ser lido em qualquer ordem, os capítulos, menos o primeiro e o último. Eles precisam ser lidos necessariamente nessa ordem, mas aos outros fica ao seu critério. Bom, eu vou falar sobre os principais personagens do livro Vida Seca. Bom, o primeiro personagem que eu vou começar falando é a baleia, que na verdade, é o cachorro de estimação da família, a cadela deles, e ela é tratada como gente e é a querida pelas crianças. Bom, o segundo personagem é a Sinha Vitória. É a mulher do Fabiano. Ela é uma mulher muito sofrida, ela tem 2 filhos, ela é muito trabalhadora, ela é inconformada porque eles vivem na miséria. E ela também é muito inteligente, e o marido dela a admira por isso, por ela ser muito inteligente. Bom, o Fabiano, ele é o chefe da família, ele é um homem muito rude, ignorante, ele não expressa, não se expressa com palavras, é quase que impossível. Ele é nordestino e ele bebe e ele perde dinheiro em jogos, mas ele fica desesperadamente procurando por um trabalho. Os filhos. Os filhos são crianças, né? Crianças pobres e sofridas que elas nem sabem o nível de miséria que elas vivem. O menino mais novo, ele só quer realizar algo notável, algo que o irmão dele e a baleia, né, no caso a cadela, possa notar. O irmão mais velho, ele acha, sentiu interesse pela palavra inferno. Ele quer estudar isso, ele quer entender melhor, se aprofundar. O patrão foi quem contratou o Fabiano para trabalhar. Ele era um homem super desonesto e ele explorava os seus empregados. Tem também Thomas da Bolandeira. Thomas da Bolandeira. Ele era o dono de uma fazenda. Essa fazenda foi onde a família ficou abrigada durante uma tempestade que teve. Ele é um homem muito poderoso e ele impõe, assim, sua vontade. E tem um outro personagem também, que ele não é o principal, mas eu achei importante falar dele, que é o soldado, né? O nome dele é Seu Inácio, e ele é o dono do bar. E é isso, esses foram alguns dos personagens, né? Os personagens principal, e é isso. Eu vou falar o resumo do livro Vidas Secas. Bom, no livro a gente encontra uma família composta por um casal e 2 filhos. O homem é o Fabiano, a mulher é sim a Vitória. Os 2 filhos da história não citam o nome deles, mas são chamados de mais velho e mais novo. E também tem a baleia, que é o animal de estimação deles. E é bom citar que, tipo, a baleia tem um nome, né? E é o nome de um animal aquático. Isso remete também ao contraste com a seca, né? Por isso que é importante lembrar, porque né, é chamada de baleia. Bom, a história né, começa com a família fugindo da seca e eles encontram um abrigo numa fazenda para passar a noite e acabam ficando ali. E a chuva começa a vir um tempo de chuva, né? E o patrão o dono da fazenda acaba indo visitar a fazenda, vê a fazenda e acaba encontrando a família lá, e quer expulsar eles de lá. Só que o Fabiano pede para deixar eles ali, oferece até para cuidar da fazenda, para ser o fazendeiro, né?
cuidar dos gados. E o patrão, né, que é o dono da fazenda, acaba aceitando e ele acaba ficando ali. O patrão, né, dava alimento, comida, essas coisas pra eles, mas era muito caro no armazém que ele tinha, né, pra fazer isso. Então o Fabiano, que era o pai da família, né, ele achava melhor ir na cidade, né, comprar as coisas. E numa das cidades ele encontra o Soldado Amarelo, que chama ele pra jogar baralho. E então eles jogam, mas se dão muito mal. E acabam perdendo, e o soldado acaba prendendo o Fabiano porque ele acha que foi culpa dele culpa do Fabiano eles ter perdido. Então, Fabiano é preso justamente e nesse momento da prisão, ele utiliza esse tempo, né, que ficou preso para poder refletir sobre a condição dele, né, do que ele tá passando, sobre a vida dele. E o Fabiano é um homem, ele é muito arrogante e ele não sabe lidar, né, ele não sabe expressar os seus sentimentos, então muitas vezes ele fica quieto e isso é um dos motivos também da história não ter tantos diálogos, ter muito pouco diálogo. E assim, ela é uma mulher muito trabalhadora, muito lutadora, né? E né, ela é um pouco melhor do que o seu marido e tenta melhorar a situação deles. E ela é muito admirada pelo Fabiano, que é o seu marido. Já os meninos, o mais velho, ele é muito curioso. E o mais novo, ele quer sempre fazer alguma coisa pra ser notado, né? Pros pais e todo mundo ter orgulho dele. E os dois são muito sonhadores. Os dois filhos, mesmo com tantas misérias, eles sempre são sonhadores, nunca deixam de sonhar. E quando o Fabiano, né, sai da prisão, volta pra fazenda, ele acaba encontrando a fúria da sua mulher, né, porque ela ficou esperando ele, não voltou. E com isso, a história mostra que o momento de felicidade deles são muito poucos. São poucos momentos que estão felizes. Tanto que um período da chuva começa e eles ficam felizes, né? Porque chegou o período de chuva, mas assim, a fica receosa porque começa o alagamento. Então, tipo, sempre que tem uma felicidade, tem alguma coisa pra acabar com essa felicidade. E eles não se sentiam bem naquela cidade, porque eles iam pra festa na cidade, né? Festivais, e eles não se sentiam bem porque eles achavam que não eram dali, né? E o povo também. Então, eles não se sentiam bem ali. E sempre assim, sempre é uma coisa pra trazer a tristeza de volta. Mas ele sempre tentando fugir, né, disso, sempre tentando sonhar para as coisas melhorarem. E o Fabiano, ele se encontra, né, com um soldado e tenta se vingar porque ele foi preso injustamente, mas acaba vendo o soldado uma autoridade, né, e acaba respeitando isso, deixando passar, deixando para trás. E uma das coisas que aconteceram foi que o Fabiano, ele começou a ver que seu salário ele tava vindo, não estava sendo dado certo, né, o dinheiro certo que o patrão tinha prometido. Então ele começou a reclamar com o patrão porque o dinheiro não estava vindo corretamente. O patrão acaba demitindo ele, mas o Fabiano volta atrás, pede desculpa e o patrão acaba readmitindo. Então a nova seca começa a chegar, porque ele começa a aparecer os pássaros, né, que dão os sinais de que a seca está voltando. E eles acabam, a seca começa a chegar, porque ele começa a aparecer os pássaros, né, que dão os sinais de que a seca está voltando. E eles acabam, no último capítulo que se chama Fuga, acabam fugindo de novo, né, da seca. Então no último capítulo, remete, tipo, primeiro, porque no primeiro eles estavam fugindo e no último eles também continuam fugindo daquela seca. E eles saem de madrugada por causa da temperatura, né, pra não pegar aquele calor escaldante e também pra não ser visto pelo patrão. Mas eles sempre sonhando em querer melhorar, né, em querer deixar aquela pobreza, sempre querer o melhor. E a baleia, ela ficou doente e infelizmente, né, acabou morrendo. Eu vou falar sobre a análise crítica do livro Vidas Secas. Vidas Secas é o ramo que sugere que o pobre está jogado à sua própria sorte, sem saída,
sem a chance de alguma melhoria social e econômica. Para isso, a família retirante anda em círculo, pois cada vez que dispensar de uma fazenda, retorna ao caminho de sempre. O que quer dizer? Que eles é explorado. Resumindo um pouco, o livro se trata sobre uma família que vive miseravelmente, que eles trabalham para ter uma vida social, porém eles andam em círculo pelo fato de eles irem fazenda em fazenda para conseguir uma melhoria, porém eles não conseguem essa melhoria, então eles sempre acabam voltando do ponto de partida deles, que é o deserto, no caso o sertão, que é lá um lugar seco, quando não tem como viver. Então sempre tem que tornar a uma fazenda, onde tem que trabalhar como escravos, e nunca são bem remunerados, não conseguem ter uma boa estabilidade. Então eles voltam a andar em círculos pelo sertão. No caso, eles vão em busca de uma melhoria para o seu futuro.